Aí eu tô com uma reportagem aqui que foi publicada há um tempo atrás dizendo o seguinte: o que são os coletivos chavistas defensores da revolução que invadiram a Assembleia Venezuelana? Isso já faz um tempinho atrás, mas foi ano passado, se não me engano. Segundo o governo, muitos coletivos são grupos sociais que trabalham em projetos dentro de organizações criadas pelo ex-presidente Hugo Chávez nas comunidades, ou seja, nas favelas. Aí eu vou ler só as partes principais aqui que eu separei, vou deixar a reportagem, o link dela aí na descrição. Embora seja difícil generalizar e muitos coletivos tenham se recusado a falar com a imprensa, a BBC Mundo conversou com líderes de vários grupos para descobrir o que pensam e como se articulam com as forças de segurança do Estado. Ou seja, você tem aí uma relação promíscua entre as forças estatais e essas milícias aqui, paramilitares. Eles mostraram o trabalho realizado na paróquia da base de missões Sinaí. As missões são os programas sociais criados por Chávez nas comunidades e podem ser respaldadas na nova Constituição, que será redigida pela Assembleia Constituinte a ser eleita em 30 de julho. Então, como eu falei, a reportagem anterior aí. E aí você vê isso aí também no Brasil. Você acha que o governo esquerdista ele pretende ou tem interesse em acabar com as favelas? Claro que não. Eles dependem do crime organizado que acontece no Brasil também. Então você vai fazendo uma comparação entre essas relações que tem aí entre esses grupos. Engraçado que todos falam que todos os membros aí desses coletivos, eles se dizem da paz, né? Então um dos líderes aqui disse o seguinte: pelo sim, pelo não, temos que estar atentos e prontos para agir diante dos primeiros indícios. Me parece que todos estamos decididos a sair e combater a contra-revolução. Então toda manifestação que ocorre na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro, os coletivos vão lá para amedrontar a população. E conseguem muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, porque eles estão encapuzados e armados. Quem é que vai fazer frente com eles? É muito difícil. Nesse momento, Juan, que foi policial e faz parte do ODDI, órgão de defesa integral do governo, é acionado. Ele responde ao ODDI de Caracas, dirigido pelo general Antônio Benevides Torres, ex-chefe da Guarda Nacional. Alguns membros do órgão são acusados de matar manifestantes da oposição. A Procuradoria acusou Benavides recentemente por violações de direitos humanos. As operações do ODDI, iniciadas após o alerta do patriota colaborador, como é chamada a pessoa que caguetou falando que as manifestações estavam possivelmente iria acontecer uma manifestação contra o governo, são articuladas com a ZODI, Zona Operacional da Defesa Integral, e a RED, Região de Defesa Integral, ambas com estrutura militar a cargo do Ministério da Defesa. Assim, é acionada o que o governo socialista chama de União Civil-Militar, estabelecida em lei desde 2014 e a qual tem recorrido nos últimos meses por acreditar que a oposição está promovendo um golpe de Estado e uma intervenção estrangeira. Ou seja, o golpe não é o que Nicolás Maduro fez, o golpe é igual no Brasil. Vê se não te lembra alguma coisa. O golpe lá é justamente as pessoas que estão contra a revolução comunista. Isso te faz remeter a alguma coisa, né? Em abril, em plena onda de protestos, Maduro disse que ampliaria para 500 mil o número de integrantes da chamada Milícia Nacional Bolivariana, corpo de civis com treinamento militar, e afirmou que garantiria um fuzil para cada um. O Juan é um dos líderes de um dos coletivos. Juan garante que a própria polícia e a Guarda Nacional chamam o grupo para intimidar, assustar, dissolver as manifestações e tirar as barricadas da rua. Como eu falei, é um grupo paramilitar que não respondem a ninguém. Servem para fazer o trabalho mais sujo, né? Vamos falar assim. A reportagem da BBC os acompanhou de moto em uma ronda na paróquia vizinha de El Paraíso, um dos principais centros de revolta contra o governo. Daí o Juan falou: não vamos chegar reprimindo, atropelando nem agredindo. Vamos apenas dispersar para que não danifiquem a propriedade da nação, afirma Juan, assegurando que seu grupo é pacífico e o máximo que faz é deter manifestantes e entregá-los às autoridades. E tem gente que acredita nessa balela que ele falou aqui. Um grupo pacífico para ir e dissolver uma manifestação? Conta outra, né, Juan? Conta outra. Tem trouxa que acredita, né? No que falam os esquerdistas. Ele diz assim: não podemos apontar armas porque a oposição está fortemente armada. Como a oposição está armada se a população foi desarmada pelo governo comunista? Ele continua: você imagina o que pode acontecer. Há armas, mas não as usamos. Nós queremos manter a paz, afirma Juan, que é funcionário público. Então ele diz que eles têm armas, mas não usam. Então para que tem? E nós queremos manter a paz. É sempre o mesmo discursinho da esquerda. Um companheiro dele, formado em luta armada dos anos 70 e 80, vai além. Abram aspas.
Para este governo cair, tem que haver uma guerra. Lembra do que a Gleice Hoffmann falou essa semana? Sobre a prisão do Lula? Que tem que, para prendê-lo, terá que haver mortes? Olha. E ele diz o seguinte, se houver a guerra, estamos prontos. Diz, temeroso de que outro governo acabe com as conquistas sociais do chavismo. Vejam aí o tanto de conquista social que tem na Venezuela. Juan reconhece, no entanto, que há coletivos que não operam como o seu e que contam com a impunidade. O próprio Juan que diz sobre a impunidade que esses coletivos têm. Os coletivos, ele dizendo, os coletivos não são punidos, podem agir e o governo nos respeita, porque são pessoas que vêm da polícia ou são policiais ativos. Têm contatos na polícia, eles prendem, matam e não pagam por isso. Nós não funcionamos assim, compara ele. Chávez, que atribuía a suposta violência à burguesia venezuelana, sempre disse que a revolução era, abram aspas, pacífica, mas armada, fecha aspas. Oh, que incongruência, hein, o Chávez? Que incongruência. É o mesmo que falar que os grupos guerrilheiros que agiram no Brasil na época do regime militar só queriam a paz. Explodindo tudo, sequestrando, matando, fazendo tudo que não presta. Tá aqui minha opinião, um forte abraço.